Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Que coisa boa! Então hoje nós vamos trabalhar com arte. Pega seu livrinho aí, na página 553, tá certo? A atividade proposta, ela vai estar na página 534, tá bom? Mas vamos entender? Então diz assim, cartazes na história, né? Quando nós falamos sobre história, nós estamos falando sobre tudo que acontece ao nosso meio, tá certo? Então tem como você construir a sua história, a dos seus semelhantes, tá certo? Então a história ela está mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos, tá bom? Quem nunca viu um cartaz em muros, cinemas, escolas e em muitos outros lugares públicos? Então, em shoppings, né? Em teatros, né? Existem os outdoors, né? Que eles trazem uma infinidade de cartazes, né? Todas aquelas informações em lojas de conveniências, né? Então, existem muitos locais que nós nos deparamos com cartazes, porque eles têm um intuito, que é chamar a atenção do leitor. Muitas vezes, uma ilustração, uma imagem, uma fotografia, ela fala mais do que 1000 palavras, tá certo? E muitas vezes, uma só palavra, ela fala muito do que um texto imenso, tá bom? Porque ela tem um impacto, a maneira, o impacto que ela causa no leitor, tá certo? Esse meio de comunicação visual, o cartaz, anuncia uma ideia ou evento com o objetivo de torná-lo público, ou seja, de que o máximo de pessoas possíveis possa conhecê-lo. Geralmente o cartaz é grande e provoca impacto instantâneo em quem o observa. Ele pode ser feito de diversos materiais, como plástico, descartáveis, papelão, né? Então, existem muitas maneiras de se produzir um cartaz. Inclusive, até é muito comum esse meio de comunicação nas escolas, né? O professor, ele utiliza, faz muito uso do cartaz porque facilita o entendimento do aluno. Então, através do lúdico, quando nós produzimos um cartaz, nós colocamos muitas imagens, então nós vamos ter aí a parte lúdica também, tá certo? Que ela vai facilitar esse entendimento, que o entendimento é o quê? O conhecimento que o aluno vai adquirir naquele momento, certo? A comunicação por meio da imagem sempre fez parte da vida do ser humano, mas foi com a invenção da litografia em 1860 que os cartazes alcançaram o grande público. Então, a litografia é um processo artístico que consiste em imprimir em papel um desenho feito com tinta numa placa metálica. Então, foi com essas invenções, né, que o homem foi constituindo ao longo de sua história, que nós tivemos a oportunidade de melhorar as informações, tá certo? Então, aqui, olha, nós vamos ter um cartaz, vamos prestar atenção, então, na mensagem que esse nosso cartaz, ele está trazendo, tá bom? Então, vamos lá. Você chegou ao trabalho, ore e peça iluminação. Faça agenda e programe seu dia. Isso chama-se reflexão. Algo com tudo planejado, comece a trabalhar. Isso se chama fé. Faça tudo com alegria. Isso se chama entusiasmo. Dê o melhor de si. Isso chama-se perfeição. Deus está com você e isso chama-se amor. Chegou ao final do dia, agradeça a Deus. Isso chama-se
gratidão. Então aqui o nosso banner, né? Ele traz uma mensagem muito importante, muito reflexiva, né? Sobre a importância que é do local em que você, quando o local em que você chegar, não só o nosso trabalho, né, gente? Não só o nosso local de trabalho, mas também você chegou em qualquer repartição pública, né? Uma igreja, um restaurante, uma pizzaria, uma panificadora, uma loja, né? Um supermercado. Então você tem que ser gentil, você tem que programar as palavras que vão sair da sua boca, né? Um sorriso, por exemplo, ele é muito importante, não é isso? Então a gente tem que evitar o estresse, né? Relaxa, vamos evitar o estresse, né? Então na página 533, nós vamos ver aí a construção de um cartaz. Então vai ter o passo a passo de como você construir, tá certo? Eu construí aqui, uma lixeira, tá certo? E eu tentei construir de uma forma bem clara, eu não pintei, porque eu estava sem a tinta guache e estava sem pincel, tá bom? Eu fui ao mercadinho vizinho à minha casa, mas não havia a tinta guache, mas não havia o pincel, então não me serviria naquele momento, tá certo? Apesar que eu comprei a tinta guache, né? Falta providenciar o pincel, tá bom? Mas vamos aqui, eu vou aproximar da tela, tá certo? Para vocês poderem ver direitinho, ó, tá vendo? Vou sumir um pouquinho a minha imagem e vamos pra cá. Isso aqui é o que importa, tá? Então, nós vamos utilizar a imagenzinha aqui, ó, e vamos ver como foi construído. Primeiro, eu utilizei, ó, o lápis grafite para construir o desenho. Use o lápis grafite. Você errou, não saiu reto, então você vai apagar. Apague. Faça direito, capriche nas suas atividades. Depois que você fizer tudo, construir, você vai utilizar a régua, ó, e você vai medir, tá certo? Então você vai medir. Aqui nós temos centímetros e nós temos, vamos ver aqui, através de centímetros, viu? Ó, tá vendo? Então esse primeiro pedacinho aqui nosso, ele tem, isso você vai utilizar a régua para fazer. Então use a régua e deixe reto, viu? Então aqui você tem 9 centímetros e meio. Veja quando ele sai daqui, ó, ele inclina um pouco, tá vendo que há uma inclinação? Então nessa inclinaçãozinha aqui, ó, aqui também, você tem 7 centímetros, 9 centímetros, 7 centímetros. Chegou aqui, ó, ele fez uma reta, ó. Tá vendo que é uma reta? Então, nessa reta você tem 4 centímetros. Aqui também, ó, foi uma reta. Aqui você tem 1,5 centímetro. Então, se aqui você tem 4 centímetros, aqui também você terá 4 centímetros, ó. Tá vendo? Veja que ele veio pra cá, ó, e ele começou a inclinar, ó, gente. Tá vendo a inclinação? Então, inclina. Aqui você vai colocar a régua nessa posição, ó. Aqui você vai ter 14 centímetros. Veja que essa parte aqui, que é a base, antes de você fazer essa parte aqui, ó, que são os 14 centímetros, você pode medir os 14 centímetros, mas primeiro eu desenhei a base. Então, essa base aqui, ela é menor que esta, porque aqui vai dar a entender que é a tampa, tá bom? Da nossa lixeira. Então, aqui, ó, você tem 7 centímetros. 7 centímetros, tá bom? E com isso, você constrói a sua lixeirinha, certo? Olha, quando eu concluí a construção, eu vi que todos os lados estavam com o mesmo tamanho, aí eu utilizei a canetinha, essa canetinha aqui, que é do quadro, né, que eu utilizo no quadro, porque eu gosto de destacar e eu gosto mais desse tipo aqui de escrita, né, que ela é um pouco mais grossinha. Mas você vai utilizar
aqueles lápis que você tem em casa, que você faz o contorno em casa. Caso você não tenha, não tem problema. Utilize o lápis de pintura preto, que também vai dar certo, viu? Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, que tenha sido clara e que vocês possam desenvolver com muita qualidade a sua atividade artística hoje, tá bom? Então, um beijo bem grande, produza esse cartaz, capriche no que você faz e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijão, gente!